Hoje estou recebendo aqui no estúdio da TV Direta o Dr. Décio Alves, cardiologista de muita gente, né, de Mococa e região, né, doutor? Sim, ainda bem, né? Seja bem-vindo. Muito trabalho nesses tempos todos? Muito trabalho. Agora, mais recentemente o trabalho mudou um pouco devido à redução da Covid, porque o trabalho se modificou completamente nos últimos 2 anos. O que a gente fazia de rotina todos os dias, mesmo em UTI, mesmo em hospital, mudou completamente. Era outra realidade de 2 anos. Teve que se adequar. Teve que se adequar, exatamente. Por exemplo, foi uma experiência ímpar, uma coisa que eu nunca imaginava que eu viveria, porque eu, inclusive, não estava mais fazendo plantão em UTI. E tive que voltar a fazer plantão em UTI, ajudar os colegas e ao mesmo tempo os colegas me ajudarem, porque eu não tinha mais aquela tanta vivência em UTI. Eu tinha trabalhado mais de 20 anos em UTI, mas eu tinha parado há mais de 3 anos. Então você perde um pouquinho aquele jogo, mas a gente recupera rapidinho, principalmente com a ajuda dos colegas. Porque enfrentar a UTI de Covid foi uma coisa, nossa, uma coisa impressionante. Eu não imaginava que eu passaria por angústias tão intensas, uma coisa impressionante. Eu acho que os médicos, de certa forma, foram vítimas, contraindo a Covid ou não, foram vítimas de um período muito cinza, né? Difícil, muito difícil. Eu comecei a fazer os plantões de UTI e cuidando de pacientes e aparecendo mais pacientes, não tinha vaga, cidades vizinhas ligando, precisando de vaga, a gente não tinha vaga, e os pacientes que já estavam na UTI não melhoravam, mas uma coisa assim inimaginável, uma coisa impressionante. Eu fui fazendo plantões de UTI, chegou um dia que a angústia era tão grande, eu entrei em pânico, começou a me dar vontade de chorar, vontade de sair correndo embora, porque eu não via os pacientes melhorarem e mais gente precisando de UTI. Se sentindo impotente. Né? Não tinha o que fazer, nada que a gente fazia, o paciente melhorava, amigos nossos morrendo, mais gente entrando em UTI e a enfermaria lotada de pacientes, cada dia internando mais, conhecidos da gente, todos internados, e a gente naquela expectativa se aquelas pessoas iriam melhorar ou não. Felizmente, a gente seguiu uma conduta que a maioria absoluta melhorou, né? Mas quando um paciente ia piorando, mesmo com toda a conduta que a gente seguia, com as orientações das infectologistas, mesmo assim, o paciente tinha que ir para a UTI porque ele piorava a respiração, estava entrando em fadiga respiratória, que a gente tinha que levá-lo para a UTI. Isso já era um terror, porque... Você chegou a ter Covid? Eu tive Covid. Em que momento? Logo em novembro do primeiro ano, 2019. E você teve algum sintoma? Não, eu tive sintomas leves. Eu fiquei em isolamento lá os 14 dias, como era previsto, melhorei, voltei à rotina normal, não precisei usar remédio, nada. Foi bem leve. E isso, de uma certa forma, me ajudou muito, porque eu ter Covid logo no início me imunizou um pouco, porque você imagina você entrando em UTI todo dia, mesmo estando paramentado, você entrando em UTI, era sempre um medo de você pegar, porque, por exemplo, se a gente for entubar um paciente e não tiver paramentado com a máscara, tudo certinho, o paciente e vier aquele bafo, aquela concentração enorme de vírus, você aspirar, é uma concentração enorme e aquilo, a chance de você ficar grave, muitos médicos morreram assim, porque não acreditavam. Tinha um conhecido, um médico de Campinas, no início da Covid, ele atendeu um paciente com Covid, o paciente entrando em falência respiratória, ele não se paramentou, não pôs nada, entubou o paciente, levou para UTI, aquelas coisas. Depois de 2 dias, o cara já estava entrando em falência respiratória também pela carga de vírus que ele recebeu. Então, foi um negócio, e ele foi a óbito, ele morreu, esse médico. Olha, mas um dos motivos que eu convidei o Dr. Décio para vir aqui é que morreu um cineasta, o Breno Silveira, recentemente, essa semana, né? Após ele estava filmando, aí teve que se ausentar por causa do coronavírus. Mesmo, ele só tinha uma pressão alta, né? E acabou agora falecendo. E aí, na matéria fala, doutor, que mesmo em pessoas sem problemas prévios e quadros leves, como que está acontecendo agora, o que se sabe é que cada vez mais estudos demonstram que a Covid provoca inúmeras alterações cardiovasculares e cerebrovasculares. Isso é fato? Sim. Existem relatos de até 78% dos pacientes que
que tem Covid um pouco mais sintomáticos terem um certo grau de comprometimento cardíaco, um certo grau de inflamação. Imagina, 78%. Nossa, terem um certo... A gente só pensa naquilo que a gente está sentindo no momento da Covid, não pensa depois, Isso. né? Desses pacientes terem um certo grau de inflamação. O Covid, ele tem receptores para ele se ligar em células do cérebro, do coração, do pulmão e do intestino. Então são os principais locais onde ele interfere. Mas a gente vê que o comprometimento maior, que leva o paciente a uma gravidade maior, que leva para a UTI, é o do pulmão, onde ele é mais comprometido e daí complica outras coisas. Agora, esses receptores que o paciente tem, que nós todos temos no coração, que o Covid se aproveita desses receptores e entra nas células e começa a agir. Então, foi descoberto inúmeros mecanismos pelos quais ele age no coração. Ele age no coração provocando inflamação, ele age provocando lesão direto nas células do coração, ele age obstruindo as pequenas artérias e as grandes artérias do coração. Então tem... Depois que a gente sara, né? Então, quando a gente está na UTI, nós perdemos muitos pacientes com arritmia, com infarto, nesse momento, por esses mecanismos. Certo. Agora, o vírus agindo dessa forma, com esses mecanismos, também causa sequelas. Porque no caso desse cineasta, ele teve coronavírus, voltou a trabalhar e depois ele morreu. Sim, sim. Existe a síndrome pós-Covid, que dura de 4 a 12 semanas, ou seja, você melhora, ainda fica tendo sintomas e tendo risco de piorar a Covid novamente. E existe a Covid crônica, que dura mais de 12 semanas, e essa é a que mais leva a complicações tardias. O que são complicações tardias? Você vai falar o problema arterial ou o problema cardíaco, causa trombos nas artérias, trombos nas veias, infarto, arritmia, muitas coisas. Eu estava lendo aqui, ó, que a Covid é uma doença sistêmica e não respiratória. Isso. É isso que você está falando? Exatamente. Porque inicialmente ela era considerada uma doença respiratória. Inclusive, inicialmente a gente viu na televisão médicos famosos falando, não, isso é uma gripe, isso vai melhorar, isso não tem perigo, não vai passar disso. A gente viu que não foi bem assim, né? Foi bem ao contrário disso. E a doutora Joana hoje me deu uma entrevista e ela falou que até hoje não se sabe exatamente o que deve ser feito. Assim, não está 100% concluído o estudo, né? Isso causa um certo temor? O estudo em que sentido você fala? COVID, do mecanismo dele? Das causas reais, do mecanismo. Tudo. Todos os dias tem mais teorias saindo, hoje já se domina bem o quadro, mas com as vacinas a situação melhorou e hoje a gente está praticamente levando uma vida normal, mas a minha opinião pessoal é que nós vamos entrar numa vida normal em relação ao Covid, o momento que, além das vacinas, nós tivermos uma medicação eficaz. A vacina não conseguiu resolver o problema e o paciente pegou Covid, está ficando um pouco mais grave, nós temos um medicamento que resolve o problema. Eu acho que essa seria... Vai ter que ser um medicamento. Essa seria, no meu modo de ver, isso é um pensamento pessoal, né? No meu modo de ver, eu acho que essa seria a solução, ter um medicamento. Porque inicialmente era cloroquina, era várias medicações aí, nenhuma delas foi confirmada que resolve. Cientificamente, não foi comprovado e isso não se usou de rotina em quem segue, em quem usa os protocolos certinhos, essas medicações não foram usadas. Inclusive, a gente no hospital. No hospital, a gente fazia o seguinte: se o paciente, ele faz questão de usar, por exemplo, a cloroquina, tudo bem. A gente usa, toma os cuidados que tem que usar, faz o eletrocardiograma, vai olhando, sem problema. Mas assim, para a gente entrar de rotina para todos, isso não foi feito, porque não é o protocolo. Né? Eu, inclusive, inicialmente, eu tinha eu era muito animado com a cloroquina, a hidroxicloroquina. Você chegou a acreditar? Muito, muito. Por quê? Pelo seguinte, porque eu vi tantas pessoas, tantos médicos experientes falarem sobre isso, inclusive um médico francês pesquisador dizendo, num texto que ele publicou, que quando ele passou a usar a cloroquina junto com a azitromicina, os resultados foram excelentes. Eu passei a acreditar nisso e eu fiquei pensando, isso
as pessoas vão para a Amazônia, usa cloroquina e resolve o problema da malária. Os médicos que vão para a Amazônia, os militares que vão para, todos usam, resolve o problema da malária. E tem várias outras coisas, várias outras utilidades. Aí, eles falam assim, não, mas ela faz mal para o coração. Peraí, mas até agora foi usado em larga escala. A minha mãe usava cloroquina sem problema. Sempre foi muito usado, nunca houve esse questionamento. Então, depois que politizou o negócio, ficou chato. A gente, né... Mas você, aí depois teve um momento que você parou de... Não, eu parei, não. Eu tenho que seguir o protocolo. Eu tenho que seguir evidência científica. Coisa comprovada, pesquisa séria, tudo. Porque a cloroquina também teve alguns efeitos colaterais. Já sei de gente que tomou e morreu. Sim, a cloroquina tem efeito colateral, principalmente para o coração. Ela causa alguns problemas, principalmente uns tipos de arritmia fatais, mas é raro. Tanto que a cloroquina é usada por reumatologistas há muito tempo e raramente provoca isso. Ela poderia ser usada com segurança, desde que ela fosse eficaz. Mas não é o caso. Não é o caso. Se ela fosse eficaz, seria ótimo. A gente... Não precisava nem estudar mais, né? Agora, doutor, você percebeu que morreu ficou doente mais homens que mulheres? Ou não? Na tua experiência? Ou não? Sim. Não, mais homens que mulheres. Sim. Mas as mulheres estão tendo problemas que antes só os homens tinham, né? Isso. Talvez, eu percebi sim, que tinha mais internações de homens. Cientificamente, eu não sei te falar se o vírus compromete mais o homem do que a mulher. Agora, ou será que é porque o homem se cuida menos que a mulher? Então, você vê que tem várias variantes para a gente considerar, para a gente falar uma coisa assim. Não dá para afirmar isso assim, né? Eu vi mais. Da tua experiência. Eu vi mais. Não, isso não é uma coisa científica, né? Agora, você fala assim, o vírus compromete mais pessoas com mais fatores de risco. Tá. Os homens tinham mais fatores de risco, porque os homens eram mais estressados, porque daí saíam mais para o trabalho, fumavam mais, bebiam mais, se cuidavam menos. Hoje, a gente vê que está nesse sentido, para todas as patologias, não só para o Covid, para infarto em geral, esse negócio está igual. Por quê? Porque as mulheres passaram a sair mais de casa, a trabalhar mais, a fumar, a ter uma vida equivalente, igual a dos homens. Então, hoje, a gente considera que elas têm um risco relativamente igual ao dos homens. Passaram a ter obesidade, tudo que os homens tinham antes, que as mulheres tinham menos, tudo, né? Então... E o frio? Agora com esse frio, ele piora ou melhora a saúde vascular, o cardiovascular? Em termos de saúde vascular, é assim, porque no frio a gente adquire mais essas viroses, porque a gente fica mais quieto, as pessoas ficam mais juntas, né? Agora, com relação à parte vascular e cardíaca, é assim, no frio, a gente tem uma tendência de ter mais vasoconstricção nas artérias, tudo. E a gente tem uma tendência de ser mais sedentário, sair menos, se exercitar menos, de comer mais, ficar mais agasalhado, tudo. Todos esses fatores fazem com que a gente tenha uma pressão arterial um pouco mais alta no inverno. Tanto que no inverno a gente sempre tem mais dificuldade de controlar a pressão arterial nas pessoas. Esses fatores aumentam o risco de doenças vasculares. Agora, se você somar isso com o Covid, que você está mais inativo, o que a Covid provoca em termos de problemas vasculares? São as tromboses. Trombose arterial e principalmente trombose venosa, provocando embolias pulmonares também. E problemas cardíacos. No inverno, o índice de infarto aumenta muito. Aumenta tudo. Exatamente por esses motivos que eu te falei. E o que a pressão é mais alta. Eu já sei, é óbvio, né? A gente teria que reverter esses fatores de risco que eu te falei. O ideal seria isso, né? Fazer exercício. Agora, você chega à tardezinha assim, que você iria pra academia, tá aquele frio de rachar igual ontem. Eu não fui. Vai pra casa. Aí chega em casa faz o quê? Vai comer. Então, recentemente, é público, né? Muita gente que convive, até quem não convive comigo sabe, eu tive problema nas artérias, né? Aí muita gente fala assim, como vai o coração? Mas não foi no coração, né? Foi nas artérias. Ou é do coração? Você fala nas coronárias?
Não, Que nem eu tive que fazer angioplastia para pôr stent, que é nas artérias. sim. Então, mas são artérias do coração. Então tá certo que, na verdade, que as artérias, quem tá com problema, tem problema no coração. Sim, quando alguém tem infarto, é porque uma artéria do coração entupiu. Certo. E aí faz igual você fez, vai lá, abre aquela artéria, o sangue passa, irriga a musculatura do coração. Porque o que é um infarto? De repente, um local do coração, a artéria entope, aquele local para de receber sangue, portanto, para de receber oxigênio, glicose, tudo que as células daquele local precisavam. Aquelas células ficam sem isso, elas morrem. Isso é um infarto no coração. Então aquela área que não recebeu sangue, ela deixa de funcionar e não volta mais. Aquilo infarto, se for um infarto pequeno, você se recupera. Se for um infarto grande, às vezes não tem o que fazer. Então é assim que funciona. Então, ontem eu falei para uma pessoa que eu ia te entrevistar e a pessoa toma rosuvastatina, que é para as artérias. Então... Aí ele fala, mas eu vou parar de tomar porque dá dores, que são os efeitos colaterais. Qual que é pior, sentir a dor ou deixar de tomar? Então, essa questão do custo-benefício. No caso, o benefício aí é muito maior. Você pode tentar diminuir um pouquinho a dose, tentar, além da rosuvastatina, existe a atorvastatina, outras estatinas. Uma ou outra pode dar um pouco menos de dor muscular, mas tem pessoas que não toleram. Porque tem colesterol alto, tem que tomar. Colesterol alto não é só para o colesterol alto. Essa estatina, ela é usada para não deixar formar aquelas placas no coração de gordura que entope o coração. Então elas são muito eficientes. Sabe-se assim, tem milhares de trabalhos científicos mostrando que quem usa a estatina infarta muito menos, reinfarta muito menos, reobstrui a stent muito menos do que quem não usa. Então, não usar a estatina hoje para quem precisa é um crime. E a pessoa, você falou que tem muita gente que não usa, né? Sim, tem gente que não tolera. Não, tem pessoas que... deve ficar em torno de 2 a 3% das pessoas. Mas em Mococa tem algumas pessoas. Simplesmente não toleram. Não tem. A pessoa toma, ela fica imprestável. Tanta dor muscular que ela só fica deitada. Então ela tem que parar, senão a vida dela para. Né? Doutor, você teve recentemente no congresso, né? O que tem de novidades? Você está sempre estudando. O que tem de novidades? Cida, eu vou no congresso daqui 2 semanas, o congresso de cardiologia, que é o maior do Brasil. Mas novidade tem todo dia. Isso aí, principalmente em cardiologia. Cardiologia evolui demais. Então a gente indo num congresso, um congresso empolga tanto, que você vê uma coisa aqui, assiste uma aula ali, e é muito interessante o congresso. Tem um tema central esse congresso que você vai? Olha, o que mais vai se falar lá, com certeza, é sobre Covid. Né? As sequelas. As sequelas, o que fazer, o que você tem que fazer. Porque assim, se você for ler sobre Covid, ele indica vários riscos, igual você falou, de risco depois do Covid. Inclusive é indicado o seguinte, você teve Covid, se você teve Covid leve, pelo menos 14 dias você não pode fazer atividade física. Até você ficar bem. Se você teve o Covid um pouco mais intenso, com mais sintomas, você deve ficar um tempo maior, talvez até o dobro disso, passar no cardiologista antes de voltar a fazer atividade física, é indicado ecocardiograma, em muitos casos teste de esteira. Por quê? Porque ele realmente compromete o coração. E ele compromete o coração de uma forma que ele causa infarto, isquemia do coração e arritmias fatais. Então, para você voltar a fazer atividade física com segurança, você tem que passar no seu cardiologista, rever tudo, conversar, ver como é que está toda a situação, como é que está o seu coração, para voltar com segurança. É um pouco arriscado. Muita gente me perguntou o que eu sentia, né? Porque eu fazia o eletro foi normal. Aí eu falei, descrevia, né? A dor maxilar, a dor no peito. Tem algum outro sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Qualquer dor no peito. Hoje mesmo, um paciente me ligou, com dor de estômago. O paciente é jovem, o pai dele que me ligou, jovem assim, 30 anos. 30 anos hoje você já tem que tomar cuidado. O estresse, tudo que passa, hipertenso. Olha, tem que ir agora lá no pronto atendimento fazer um eletro, para ver se está tudo bem com o coração. Agora, o médico do pronto-socorro, pronto atendimento, sempre tem que ter esse cuidado, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê?
Vai lá, tô com uma dorzinha no peito, vai lá, faz um eletro, o eletro tá normal. É um perigo. Porque o eletro não altera em todos os infartos. Tem infarto que o eletro fica completamente normal. Quando atinge uma das artérias, principalmente quando o infarto está entupindo uma das artérias do coração, que chama artéria circunflexa, é comum o infarto evoluir sem alterar o eletro. Agora, o paciente chegou lá, está com uma dor típica, uma dor em aperto, uma dor que irradia, o paciente é diabético, é hipertenso, está acima de 30 anos, ou é fumante, está com uma dorzinha no peito, o eletro é normal, opa, calma aí. Não vamos apavorar. No caso da mulher teve na menopausa, né, também? Também. Esse é um detalhe da mulher na menopausa, porque os hormônios femininos protegem a mulher de uma certa forma, e a mulher tem menos infarto do que o homem, enquanto ela não passou pela menopausa. Ela passou pela menopausa, ela passa a ser igual ao homem. Não contando os fatores que eu já disse, que a mulher passou a ser mais, né, mais sedentária, mais fumante, mais estressada, tudo. Então, hoje as mulheres, normalmente, elas infartam menos, mas quando infartam na fase ainda hormonal, que não passou pela menopausa, elas infartam menos, mas quando elas infartam, normalmente é um infarto um pouco mais grave. Certo. Então, ficar sempre atento. Então, a mulher hoje em dia, além do ginecologista, ela tem que ter um bom cardiologista. Sim, a mulher com as duplas jornadas, né, aí chega... Esse recado foi pra mim. Tá certo. Bom, essa câmera é sua, doutor. Se pudesse dar um recado para quem está nos assistindo, nesse momento que tá frio, pós-Covid, todo mundo estressado... Eu já percebi que até você está querendo mudar o seu ritmo, né? Sim, eu estou mudando meu ritmo, já mudei bastante. Você me falou, a gente é visível, né? Antes eu percebi que estava mais assim, mais tenso, agora está mais relaxado, mais bem-humorado como sempre foi, né? Dos tempos de Arceburgo, né? O que você me diz? Não, eu acho que, como eu já disse aqui, a experiência que eu tive com o Covid... 2 anos trabalhando em UTI de Covid, trabalhando à noite, a noite toda, foi uma experiência ímpar. Não foi, vai se dizer que é uma experiência boa, não sei se dá para dizer isso, mas foi uma experiência que chama a gente para a vida e fala, olha, a gente tem que viver melhor, né? E aí só trabalhar, só viver sob estresse, a gente tem que mudar um pouco isso. A gente tem que passar por essa fase na vida, mas não pode ser a vida toda, né? Então eu acho que a gente tem que fazer uma atividade física, dar umas risadas com os amigos, tomar uma cerveja, curtir, viver, curtir a família. E tocar o barco com um pouco menos de estresse. Senão, a gente não aguenta, Sem brigas, né, doutor? Principalmente de cidade com cidade, né? Você falou que queria escrever um texto sobre isso. A gente que é meio Arceburgo, meio Mococa. Então, nossa, nós somos irmãos. Nossa, imagina, o pessoal de Arceburgo faz tudo em Mococa. O pessoal de Mococa adora Arceburgo. Adora lá. Aqui, né? Não, ninguém está explorando ninguém nesse sentido. Eu não concordo com isso, não. Vamos se continuar irmãos. Nós somos irmãos, sempre. Não é aqueles irmãos que brigam, tem que ser igual Caim e Abel, tem que ser irmãos. Irmão na paz. Na paz. Obrigada, viu? Muito obrigado, Cida.